Olá, a TV Bom Dia, dando a sequência de entrevistas com os vereadores eleitos para o quadriênio 2025-2028, conversa hoje com Sandra Piccoli, do PCdoB. Ela que conquistou seu terceiro mandato frente ao Legislativo erechinense, num trabalho muito comunitário, forte. Quem acompanha sabe as suas pautas e as suas defesas. Então, e o eleitor entendeu que ela precisaria ficar mais 4 anos para continuar com as suas políticas públicas. Sandra, parabéns, seja bem-vinda aqui à TV Bom Dia. Obrigada, Finade, obrigada, TV Bom Dia, pelo convite e meus cumprimentos também a todos que acompanham essa nossa conversa aqui. Sandra, você com 2 mandatos chega ao terceiro mandato. Agora, como é que tu analisa a sua votação e o que esperar da Sandra para um terceiro mandato? Então, eu tenho dito que eu enfrentei vários desafios, né, nessa minha trajetória política. Cada eleição foi um desafio diferente. Numa primeira vez que eu concorri, ainda era possível as coligações, né? Naquele momento fizemos uma coligação, eu fui a mais votada, conquistei a cadeira. Na segunda eleição, nós não podíamos ter coligação, então tivemos uma chapa pura do PCdoB. Conseguimos também, com nomes comuns, trabalhadores do dia a dia, pessoas, né, do povo, garantir a representatividade sem coligação e ampliando também a minha votação. E agora, desta vez, então, estávamos compondo uma federação, que ela é a nível nacional, que permanece durante 4 anos, e também conseguimos ampliar essa votação em quase 40%. Então, eu acho que é reflexo, sim, do meu trabalho, das pessoas que confiam, né, na Sandra, nessa proposta política. Não é fácil fazer votos, né, Rodrigo? Você sabe que, principalmente da política que a gente faz, né, que é livre de qualquer tipo de interesse, de barganha, né, de compra de votos. Então, muito orgulhosa, sim, do resultado e consciente de que o trabalho é ainda maior. E da Sandra, vocês podem esperar o trabalho que já conhecem, né? Essa política em favor daqueles que precisam, de quem precisa ter voz, sempre através do diálogo, né? Da oposição propositiva, se for o caso, da construção dentro da divergência de ideias e não do embate pessoal. Assim eu pretendo seguir, né? Tu tocas num tema importante aqui, compra de votos, né? Então, será que teve muito esse ano, Sandra? A gente sabe que sempre tem, né? Difícil é a gente descobrir. Eu acho que, na verdade, Rodrigo, aí a gente tem que entrar na questão da população, né? Existe uma parte da população que quer se vender, que quer algo em troco do voto, né? Para ter um corrupto, tem que ter o corruptor, né? Exatamente. Então, é nisso que a gente precisa ser firme. Quando você se propõe a fazer uma política diferente do que se vê, né? Você precisa ser muito firme até na resposta a esse tipo, né, de eleitor. Nesse teu último mandato, Sandra, me corrija se eu estiver enganado, eu senti que tu teve uma ação muito forte com pessoas ligadas ao teu campo de atuação, tanto em Brasília como em Porto Alegre. Isso também te ajudou? Trazer pessoas, trazer recursos, isso também te ajudou na tua campanha? Com certeza, né? Sempre bom nós estarmos afinados com as lideranças estaduais, federais. É que no meu primeiro mandato eu não tive deputado federal, por exemplo, tivemos por um curto período, né? Não houve, aliás, no meu segundo mandato. Né? No primeiro nós tínhamos o Juliano e tínhamos o Assis. Passo Fundo e Caxias. Isso. Dois, né? No meu segundo mandato, então, é que nós ficamos nesse limbo, né? Eu até fui candidata a deputada federal naquela oportunidade para auxiliar na legenda para ver se a gente conquistava a cadeira, com a ausência da Manuela, que colocou seu nome como vice, né? Então, não conquistamos cadeira nem na Assembleia nem na Câmara Federal. E isso, de uma certa forma, nos prejudica, né? É uma falta de ponte, né? A gente sabe que a questão partidária ela é fundamental. A gente conta com as lideranças do nosso partido. Então, certamente, agora sim, restabelecemos essa ponte através de 2 mulheres, né, importantes, a Bruna e a Dayana, que já estiveram em Erechim em 2 oportunidades e nos auxiliam, então, na tratativa das demandas, né, na questão de investimento, de recursos que vieram para o município, alguns ainda estão por vir.
já vamos discutir o que virá para o ano que vem. Então, com certeza, fundamental, muito importante termos essa conexão com as nossas lideranças. É para isso que a gente está aqui, né? Sandra, as urnas definiu 2 grupos, 11 vereadores de situação e 6 de oposição. Neste grupo, tu aparece como oposição. Na federação PCdoB, PT e Partido Verde, tu foi eleita como oposição. Mas tu sempre teve uma relação estreita com o executivo ao longo do seu mandato. Você faz parte da mesa diretora ao longo dos 4 anos, deve permanecer, eu creio. Como é que está a tua atuação nesse novo ciclo? Bom, nós temos que dialogar agora, né? Eu sempre falo que, sim, não é segredo para ninguém. Eu fui base do governo Polis, né? Sou base. Nós temos um acordo que vai até 31 de dezembro. E agora veio uma nova composição, né? A gente vai dialogar, vamos conversar. E é aquilo que eu te falei, né, Rodrigo? Eu gosto de ter liberdade de atuar. Eu não gosto de ficar muito amarrada, porque quando você está na base também, você precisa, né, ser coerente, enfim, e também saber como se posicionar. Mas o que é bom para o povo, bom para o município, e é um projeto que o povo escolheu, né, a ampla maioria escolheu, e nós precisamos estar atentos a esse recado que as urnas também nos dão. Então, vamos dialogar e veremos como será agora, né, a composição para o futuro. E tuas pautas de atuação permanecem as mesmas ou tu vai ampliar teu leque de atuação? O que tu imagina? Eu sempre assim, as pessoas já conhecem a minha linha de atuação, né? Tem algumas coisas que foram trazidas durante a campanha, apesar de que são situações que dependem muito do executivo, né? A população ainda não consegue diferenciar muito bem o que cabe ao vereador e o que não cabe, mas eu acho que o vereador cabe sempre lutar por algo, né? Propor, pressionar, ir atrás, mobilizar, faz protocolo, faz abaixo-assinado e devagarinho, né, aos poucos as coisas vão acontecendo. Conforme elas vão surgindo, sendo do interesse, né, de quem precisa ser atendido, a gente vai atuar em pautas. Mas a minha linha segue mulheres, minorias, meio ambiente, animais, né, todas essas pautas que eu sempre defendi, direitos dos trabalhadores, né, os direitos sociais, é a minha linha de atuação, e dentro disso, ou algo mais que vier, a gente está aí para trabalhar e mobilizar também. Que análise tu faz, Sandra, do desempenho da chapa executiva, do Anacleto e do André, nesse pleito? Acho que o campo progressista, mais democrático, mais centro-esquerda, ficou dividido, né? Nós tivemos uma chapa bem à esquerda, né? Então, óbvio, diante de uma gestão que era muito bem avaliada, né? Tinha uma avaliação boa, e que veio, né? O Polis veio do PT, então ele veio de um projeto, até vi uma entrevista que ele falou, né, que ele é um meio que olha também para as pautas da direita, entende as pautas da direita, mas que tem também esse cunho social, né, dos projetos da esquerda. Por isso que eu acho que ele mantém esse percentual de votos. Exato, ele tem muito ainda, né, dentro do projeto de governo dele, o que veio lá de trás, e eu acho que está certo, é isso mesmo, né? No caso da chapa do Anacleto e André, eu vejo 2 pessoas muito honestas, coerentes, né? Que talvez não conseguiram ampliar tanto e que focaram muito, talvez, na crítica de um governo que estava muito bem avaliado. Então, a gente precisa também observar isso. Não tivemos uma reunião geral de avaliação ainda, mas acho que seriam bons gestores, né? O Anacleto já aprovou isso também como secretário. Porém, né, a população escolheu. Né? A população escolheu, e isso já vinha se desenhando no decorrer da campanha. A gente percebia, né, que o Polis era o grande favorito. Mas, né, a democracia é isso. Né? O PDT, historicamente, em Erechim, Sandra, ele é um partido de centro-direita. Ele nunca foi de esquerda. As figuras que compõem, com certeza. Então, essas pessoas do grupo do PDT acabaram não indo para a campanha de um campo de esquerda. Isso é uma leitura muito clara para mim. Né? Aliás, eu vi pessoas do PDT fazendo doações para partido de direita. É só pegar no Divulgacan, não é segredo para ninguém. Sim, já dei uma olhada. Né? Então, é muito fácil tu mapear hoje quem está com quem. Né? Então, o acréscimo do PDT não foi tanto, não a figura do André, como tu falaste, né? Mas ela não somou para a campanha.
na minha análise. É como eu falei, não conseguiu ampliar muito este leque. Acho que não dá para culpar só o PDT, nesse caso. Lógico. Eu acho que a própria esquerda também não assumiu 100% a campanha. A gente sabe, né, dos problemas internos, enfim. Mas é como eu falei, existe essa simpatia, essas afinidades, esses elos que ainda restam das gestões do passado. Então, acho que uma somatória de tudo isso talvez tenha ocasionado, né, esse resultado. Mas foram 8 mil e poucos votos, enfim, que não podem ser desconsiderados. Né? Mas tu sabe, Sandra, se tu analisar assim, eu tenho o meu mapeado desde 59 as urnas de Erechim. E os espectros políticos não mudam muito. É uma coisa incrível. É muito difícil ele mudar. Por exemplo, quando é que a primeira vez que o Partido Trabalhador chegou à prefeitura? 1996, com o PDT do então Luiz Schmitt, que era de centro-direita. Juntou forças políticas, aumenta os votos. Depois se repetiu esse fato em 2008. O Polis concorreu a prefeito pelo PT, e o MDB, que era um partido bem à direita, de bastantes médicos na época, depois foi mudando um pouco, juntou os votos. Quando se juntam os partidos do mesmo espectro, os votos não aumentam. É uma coisa incrível que as urnas mostram isso. Precisa muito tempo para mudar. Ou tu junta as atuações, ou os mesmos partidos que atuam na mesma área não aumentam os votos. É uma coisa... Os números mostram isso. Se nós formos analisar comparando com a eleição passada, 2020, os votos que faltaram ao Polis, né, são os que foram feitos pelo Anacleto. Exatamente. Isso é fato. A gente tentou construir, enquanto federação, uma aliança maior, uma coligação maior, outros caminhos, infelizmente não foi possível, né? Enfim, foi o que se desenhou e o resultado está aí, né? O que tu espera dessa uma composição com quase 60% de renovação na Câmara? Jovens vindo, pessoas que não tinham experiência na política, mesclando com os experientes. Como é que tu imagina essa nova legislatura a partir de 1º de janeiro? Eu acho que sempre é bom renovar, né? É o povo que decide, eu falo. Nós somos julgados a cada 4 anos pelo nosso trabalho ou não. Eu já fui também uma novata que chegou naquele momento. A gente chega um pouco tímido, né? Sem Assusta o saber onde legislativo? pisa. Assusta? Eu acho que eu sempre, o que eu tinha na minha mente, quando pensava, será que eu sou capaz? Eu olhava para as figuras que já foram vereadores ou que estavam vereadores na época e pensei, não, eu sou capaz. Eu sou capaz. É possível. É possível até ser melhor, né? Então, é o que eu falei para um candidato que se elegeu agora e vai assumir ano que vem, né? Ele também me questionou, disse, fica tranquilo, né? Olha para mim, se eu sou capaz, você é capaz também. Então, é representatividade. Nós estamos lá representando uma parcela da população, seja a mais politizada, seja a mais formada, né, em termos educacionais, ou a menos, mas nós temos uma representatividade. E, do nosso jeito, nós precisamos fazer isso da melhor forma possível, com certeza, sempre aprendendo, se aprimorando, melhorando. Mas eu diria assim aos novos que cheguem com humildade, sim, que nós precisamos ter sempre, mas sem medo. E, com certeza, eu estarei lá para auxiliar em qualquer dúvida que eles tenham, porque eu precisei disso, eu passei por isso, e certamente os que virão agora também. Aí é independente de partido, a questão de colega mesmo, exato, né? Exato, é isso aí. Tu falaste no início, Sandra, com relação à dificuldade da população entender qual é o papel do executivo e qual é que é o papel do legislativo. Lá no histórico está legislar e fiscalizar. Essa é a premissa básica do vereador. Mas, ao mesmo tempo, o vereador ele passa a ser o para-choque da comunidade. Às vezes não tem excesso executivo e o vereador tenta que essas demandas cheguem para ser. Porque a TV tanto pediu de asfalto, de Boca de Lobo, de consulta, que ela toda semana se repete as pautas e onde ali tu tem muito claro qual é que é a prioridade da população, né? É mais ou menos por aí. Como é que tu imagina o pessoal entender qual é realmente o papel do vereador? Acho que isso também cabe a nós, vereadores, explicarmos isso, né? Deixarmos muito claro, porque eu vi durante a campanha eleitoral, inclusive, candidatos fazendo promessas que, assim, é linda a proposta no não vai vídeo, fazer no papel, mas não vai realizar, porque a gente sabe como funciona o sistema, né? Mas, sim, pode propor, lutar, né? Tem coisas que dependem de recursos federais. Eu nunca fui uma vereadora de asfalto, Boca de Lobo, né? As minhas pautas elas são mais coletivas, né?
Mas a gente não deixa de fazer o pedido. A gente protocola, a gente organiza o abaixo-assinado, né? Fala com o secretário, pressiona, mas tendo consciência de que pode acontecer e pode não acontecer, e ele não é obrigado a fazer. E aí a gente não se frustra com isso também. Então, a partir do momento que a população nos solicita algo, você precisa explicar, ó, isso aqui é possível fazer até aqui, daqui para frente. É uma vontade do governo, política do governo. Exatamente, depende da tua relação com o prefeito, depende da articulação política, a menos a emenda impositiva, que a emenda impositiva ainda é uma ferramenta que a gente consegue impor, né? Mas são valores que você não consegue fazer um asfalto, por exemplo, com isso, a menos que traga recursos federais. Então, a população ela acostumou, talvez tenha sido um erro de vereadores do passado, né, que tenham feito com que a população visse o vereador como uma figura que resolve todos os problemas, e não é assim. E eu acho que nessa parte das obrigações, né, dos deveres de um vereador, a gente deixa muito a desejar, às vezes, na parte de fiscalizar. Porque se você se dedica realmente a fiscalizar a obra, fiscalizar a compra, fiscalizar contrato, você não tem tempo para mais nada. E mais nada. Absolutamente e se tivesse esse nada. tempo, provavelmente poderia até sobrar mais dinheiro de corrigindo rumos. Não que eu digo que é má vontade do governo, um erro, às vezes, involuntário que acontece, né? Mas seria fundamental se tivesse alguém mais forte nisso. Diretamente ligado nos contratos, nos editais, é uma tarefa difícil e que não te dá muita visibilidade, porque normalmente a parte de fiscalização ela fica mais oculta. Bom, você vê um erro, você faz um requerimento de informações, você faz uma denúncia ao Ministério Público, você não vai divulgar isso, né, na imprensa. Então, o vereador sempre busca a visibilidade, a mídia para ficar na vitrine. Então, às vezes, essa parte de fiscalização, não que a gente não faça, já fiz muito. Mas precisaríamos que todos se dedicassem mais a isso e talvez muitas coisas também seriam diferentes. Uma vez eu vi que, eu não lembro qual vereador que era, que tentou, que tu pega assim um arcabouço das leis municipais, tem muitas leis que são iguais, umas que não funcionam e coisa e tal. O cara começa o trabalho, ele desiste porque é interminável o trabalho. Né? Publica, se registra, tira contrário, os caras não conseguem juntar num esquema de lei só. É difícil, né? Uma lei aniquila a outra, aí o entendimento jurídico ele também é muito diverso, né? Um juiz entende de um jeito, outro entende do outro, mas o que falta no país como um todo é a cultura de respeito às leis. Talvez nós não precisássemos de tantas leis assim, se as principais e as básicas fossem respeitadas. E eu acho que isso é uma questão cultural. Porque você vai para a Europa, por exemplo, né? Eu não fui para a Europa, mas as pessoas falam que lá, né, é bem diferente. É 5, 6 leis, ponto. Olha a Constituição americana, é pequenininha, ponto. Mas é que existe uma cultura já de respeito à lei, porque senão a punição ela acontece, né? E às vezes aqui a gente vê que é isso. As leis elas não são respeitadas e a gente não vê nenhum tipo de punição, justiça, enfim. Sem generalizar, né? Mas Sandra, eu queria te agradecer a tua presença aqui, obrigado. Vamos conversar, ao longo, como sempre fizemos ao longo dos mandatos, né? As boas ações, nós divulgamos tudo, nós tentamos... Da mesma maneira, nós não divulgamos o pedido de asfalto e coisa, porque a gente acha que talvez não vai ser uma frustração. A gente busca aquela coisa diferente que o vereador apresenta e sempre divulgamos. E tu sempre teve espaço aqui e pela tua atuação, tenho certeza que continuará tendo. Obrigado. Eu só me resta agradecer também, Rodrigo, toda a equipe da TV, do jornal Bom Dia, né, pelo espaço que eu sempre tive, né, e seguiremos assim. Então, espero estar aqui muitas vezes ainda, prestando contas para a população e falando sobre o meu trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra. E assim chegamos ao final com a candidata Sandra Piccolo, ela que vai iniciar seu 3º mandato, ela é do PCdoB, e fica atenta à nossa programação, que terá muitos eleitos que passarão por aqui nos próximos dias. Até.